Ao Sr. Deputado, vou passar ao Sr. Deputado Bruno Dias, pelo PCP. Muito obrigado. Favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu disse Bruno Dias. Pois, eu percebi, estava só à espera que pudesse começar. Então, faz favor, Sr. Deputado, tenha a bondade. Muito obrigado, Sra. Presidente. Na primeira ronda houve questões que eu, por lapso, omiti, não foi só por falta de tempo, e houve outras questões que o Sr. Ministro também não respondeu, uma delas em particular, que eu gostaria de retomar. Quando eu falei há pouco da carga fiscal, a receita fiscal, sublinhei a questão de termos no nosso país mais receita de IVA, apesar da diminuição das taxas de IVA, nomeadamente na restauração. Ou seja, cobra-se menos imposto, mas recebe-se temos mais receita de IVA nessa situação. No IRC temos mais receita, apesar da eliminação do pagamento especial por conta, que muitas e muitas empresas têm, há bem pouco tempo, essa experiência de tantos anos a lutar pelo fim desse imposto estúpido, que a palavra não é nossa, mas que tantos anos sobreviveu graças às votações que nesta Casa se verificaram. Portanto, mesmo apesar do voto contra do PSD, lá conseguimos eliminar o pagamento especial por conta, por proposta do PCP que andámos anos e anos a apresentar e a propor, e lá conseguimos. Parecia impossível, está em vigor. Mas também temos mais receita de IRC, apesar de não ter avançado, porque nós nos atravessámos e não avançou, a tributação autónoma e o aumento da carga fiscal da tributação autónoma sobre as viaturas em sede de IRC, e isso também foi outra medida importante, uma medida neste caso no sentido de propor que não se verificasse essa penalização, especialmente para as micro, pequenas e médias empresas. E, portanto, como nós dizemos, isto da receita fiscal, ou até da carga fiscal, isto não é tudo a mesma coisa. Também não é tudo a mesma coisa, como já ficou claro, o setor têxtil. Também não é tudo a mesma coisa. Há diferentes campeonatos. E o meu receio é que não estejamos a falar dos mesmos campeonatos nas perguntas e nas respostas desta reunião. Ora bem, quando nós falamos, e pareceu-me que estava o Sr. Secretário de Estado a mencionar dentro do setor têxtil a confecção de vestuário, e dentro da confecção de vestuário foi mesmo ao ponto que clarificou as empresas fornecedoras do grupo Inditex. A experiência que nós temos, estamos a falar em larga medida de microempresas em regime de subcontratação, fornecendo na base de baixo valor e margens mínimas. Nós não falámos em alarmismo, eu não disse alarmismo, eu não disse que os dados são alarmantes, disse que são preocupantes. Nós não usamos o alarmismo e recusamos o alarmismo. Nós recusamos o alarmismo, inclusive esse alarmismo que é usado tantas vezes para pressionar salários e direitos, por parte de algumas estruturas empresariais ou patronais que utilizam alarmismos para dizer não pode haver melhores salários e condições de vida para os trabalhadores. Não, nós recusamos o alarmismo. Mas o que eu referi foram dados preocupantes e esses dados constam do relatório que foi aprovado por unanimidade nesta Comissão há pouco, porque esta Comissão também foi à região. E esta Comissão Parlamentar, por proposta do PCP, também foi à região, também falou com empresas e apurou informações que foram aprovadas no relatório há pouco, que dão conta, digamos, de uma situação que não é aquela que o senhor nos transmitiu. Ou seja, talvez não tenha percebido bem. O essencial da informação que o Governo apurou indica que aumentou a atividade, as exportações. No setor têxtil em geral pode ter sido. E na confecção de vestuário daqueles campeonatos diferentes pode ter sido. Agora, nós, quando falamos dos encerramentos das microempresas que trabalham na base da subcontratação naquela região do Val do Ave e do Cávado, não nos apercebemos, e estão aqui os senhores deputados de todos os partidos da Comissão que estiveram lá como eu estive. Aquilo que nos foi transmitido não era que isto foi um caso de uma ou duas empresas que não cumpriam as regras da saúde e segurança e higiene no trabalho. E que não era uma coisa boa que havia uma ou duas que estavam a deslocalizar-se. O problema era mesmo uma situação de deslocalização de produção para outros países
não por opção daquelas microempresas que, com grande aflição, veem o que está a passar. E, portanto, há aqui qualquer coisa que não está a bater certo com o que esta Comissão observou no terreno. Não é outra coisa senão esta. Sobre a questão das empresas, em geral, eu pedia que o Sr. Ministro ainda retomasse aquele ponto, uma questão que eu coloquei há pouco, sobre a diversificação das fontes de receita da Segurança Social e uma questão central que é da estabilidade para as empresas. Estabilidade quanto àquela questão muito simples e muito prosaica, que é das instalações, arrendamento. A questão da lei do arrendamento. Nós tivemos avanços, ainda assim aquém do que seria possível e necessário, na questão do arrendamento habitacional. Falta dar uma resposta a um problema sério que as empresas atravessam, não só no comércio, nos serviços, na restauração, que é o problema do arrendamento empresarial. E nós apresentámos, por parte do PCP, há bem pouco tempo, um projeto de lei, o projeto de lei 1203, que cria um regime autónomo de arrendamento para as atividades económicas, associativas e culturais. A parte das coletividades não é para aqui chamada, mas para as micro e pequenas empresas é um problema sério. E queríamos ouvir da parte do Governo, não estamos a pedir como é que os senhores vão votar, porque os senhores não votam na Assembleia, mas qual é a posição do Governo e a forma como o Governo encara esta discussão concreta do problema do regime do arrendamento empresarial, que é um problema sério que as empresas continuam a sentir no seu dia-a-dia. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. E vou passar a palavra ao Sr. Ministro Adjunto da Economia para responder a todas estas questões. Tem cerca de 25 minutos. Faz favor, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Vou ter que ser telegráfico, peço imensa desculpa, mas as questões que colocaram mereciam outro detalhe de consideração, mas o tempo obriga-me a ser mais telegráfico. Sr. Deputado Paulo Neves, números reais do crescimento. Os números reais do crescimento são o terceiro ano consecutivo a crescer acima da média da União Europeia. A convergência com a Europa, definida como crescimento superior à média da União, foi sempre o objetivo de todo o Estado, todos os governos, sucessivamente, desde a adesão à União Europeia. É essa a grande ambição, é aproximar-nos da média da União Europeia e, sem desmentível, está a acontecer. Redução do endividamento. A redução do endividamento ocorreu em todos os setores da economia. No Estado, nas empresas e nas famílias. A dívida total da economia portuguesa como percentagem do PIB está-se a reduzir, como se está a reduzir também a dívida externa líquida, que neste momento deve andar nos 93%, 94% do PIB, e isso é muito positivo. Os saldos positivos da balança comercial têm-nos permitido, precisamente, reduzir o nosso endividamento externo, que também é uma fragilidade da economia. As empresas, e isso é que eu estou também a assinalar, que é o seguinte: é a primeira vez, julgo que nas últimas décadas, em que Portugal cresce sem haver ao mesmo tempo um crescimento do endividamento. Ou seja, as empresas estão a investir, sem reduzirem o endividamento. Peço desculpa. O Sr. Deputado Paulo Neves, peço-lhe que fez as perguntas e, portanto, agora tem que deixar o Sr. Ministro responder. Está bem? Faz favor, Sr. Ministro. Crescimento das exportações. As exportações continuam a crescer, como estão a crescer as importações. Eu não nego isso. Aliás, aquilo que dava era a nota de o aumento do grau de abertura da economia portuguesa. O grau de abertura da economia portuguesa corresponde ao peso da soma de exportações e importações no produto interno bruto, que tem estado a aumentar, e isso é positivo. Uma economia pequena como a nossa só cresce se abrir mais ao exterior. E, nesse sentido, a preocupação que temos que ter é de verificar se o crescimento das exportações não é superior, se o saldo entre exportações e importações continua a ser positivo. E isso é difícil porquê? Porque grande parte do nosso crescimento depende de investimento. E grande parte do investimento depende de importações. E somos também muito, sempre foi, mas precisamente estamos neste momento, com saldos positivos da balança comercial. E a outra diferença é a seguinte, é que nós também temos que, para conseguirmos fazer sustentadamente isso, temos que fazer um grande esforço de redução da intensidade energética da nossa economia, porque, de facto, nós somos muito dependentes da importação de combustíveis fósseis e isso é uma fragilidade também da nossa economia, e o caminho da descarbonização, o caminho das energias renováveis e da eficiência energética é decisivo para o nosso futuro.
Projeções de crescimento para o futuro e o peso das exportações no PIB. O peso das exportações no PIB é, de facto, o fenómeno mais importante da alteração estrutural da nossa economia. E é verdade que as exportações começaram a crescer a partir de 2007, 2008. E é verdade que o peso no PIB das exportações já foi de 42% em 2015, como o Sr. Deputado referiu. Mas queria-lhe também recordar o seguinte, é que o peso das exportações no PIB é um rácio, depende do valor das exportações e do valor do PIB. E uma coisa que se verificou é que entre 2010 e 2015 o PIB caiu 6% em termos acumulados. Portanto, o valor das exportações no PIB aumentou em parte porque o PIB caiu. As exportações, o valor das exportações em 2015 era de 74 mil milhões de euros, bens e serviços. E no final de 2018 era de 90 milhões de euros. São mais de 16 mil milhões de euros, ou seja, o valor percentual do crescimento das exportações é muito mais intenso nestes últimos 3 anos. Falou do turismo ter abrandado e das dormidas terem caído. Eu queria lhe dizer o seguinte. Primeiro, o valor em fevereiro, os dados que temos é o acumulado de janeiro e fevereiro. É verdade que o valor das dormidas em fevereiro, o número de dormidas em fevereiro caiu 1%. Acumuladamente cresceu janeiro e fevereiro relativamente ao mesmo período do ano anterior. E queria também dar-lhe nota do seguinte. Primeiro, o ano passado, o Carnaval foi em fevereiro, este ano foi em março. Segunda nota muito importante, nós estamos a ter nós estamos a crescer em receitas e em chegadas aos aeroportos. Estamos a crescer muito, aliás, em chegadas aos aeroportos. Isto é uma coisa que eu ando a tentar perceber, que é o seguinte. Nós não temos nas estatísticas das dormidas o número das dormidas em alojamento local. E, portanto, pode acontecer que estejam a chegar mais turistas que, no entanto, como não vão para estabelecimentos hoteleiros, não aparecem nas estatísticas. Mas quando vemos as estatísticas das receitas, elas estão a crescer bastante. Portanto, há aqui coisas... O turismo está a crescer, e está a crescer bem, e está a diversificar mercados, são resultados positivos. Para quando 50% de exportações no PIB? Aquilo que definimos na estratégia de internacionalização que o Conselho de Ministros aprovou o ano passado, depois de ter feito também discutir com o conjunto de parceiros no Conselho Estratégico para a Internacionalização da Economia, é chegar a 50% do PIB em meados da próxima década. Em meados da próxima década. O Banco de Portugal, numa das últimas projeções, disse que é possível chegarmos a esse valor em 2021. Mas as projeções são o que são. O que nós temos que continuar a trabalhar é para apoiar as nossas empresas no investimento, na qualificação dos recursos humanos e na inovação, para terem condições de serem mais competitivas internacionalmente. E queria-lhe também dizer, Sr. Deputado, que eu sei que muitos empresários me podem estar a ouvir. Aquilo que disse aqui é-me dito, é-me referido por muitos empresários. Mas a política fiscal também é... Calma, em termos de recursos humanos, eles dizem mesmo isto. Há um problema de disponibilidade de recursos humanos e reconhecem que têm que remunerar melhor se querem reter pessoas e atraí-las para eles. Aliás, preocupam-se precisamente por isso, que é, teremos ou não nós condições de pagar melhor sem prejudicar a nossa competitividade. E o único caminho para isso ser conseguido é mesmo fazer crescer a produtividade das empresas e termos políticas públicas que apoiem o crescimento da produtividade. Devo-lhe dizer também que se tenho tido centenas de conversas, eu, os Secretários de Estado, com empresários, a propósito dos problemas que os preocupam, devo-lhe dizer que a política fiscal não tem sido, de longe, a questão mais mencionada. E, na verdade, Sr. Deputado, queria lhe dizer o seguinte. A nossa taxa efetiva de IRC é relativamente baixa. As deduções que temos ao investir... A melhor maneira de uma empresa reduzir o valor do imposto que paga é investir, é reforçar capitais próprios e é fazer um conjunto aproveitar um conjunto de benefícios fiscais que são dirigidos ao investimento produtivo. E tem. É por isso que talvez a reforma estrutural mais importante
que este Governo tenha feito, do ponto de vista das empresas, tenha sido a aprovação do regime de remuneração convencional do capital social. Hoje em dia, Portugal tem o país que mais beneficia o aumento de capital e o reforço por capitais próprios. As empresas têm estado a utilizar isso. Aumentos de capital, quer por entradas de dinheiro fresco, quer por reinvestimento de lucros, quer por conversão de suprimentos em capital, neste momento podem ser deduzidos ao IRC dos 7 exercícios, em 7 exercícios a 7% de valor em cada ano. Não existe nenhum regime na Europa que seja tão favorável e se calhar não é alheio a isso o facto de a autonomia financeira das empresas ter aumentado nestes 3 anos para quase 38%. E, portanto, acho que estamos bem aí. O Sr. Deputado Ricardo Bexiga perguntou-me por reformas estruturais. Olha, menciono-lhe desde logo esta. Esta é uma reforma importante. Esta é aquela que permite que as nossas empresas tenham um melhor tratamento fiscal do investimento e do financiamento da sua atividade por capitais próprios, ao invés de se andarem a endividar. A outra, talvez muito importante que temos tido, todas as reformas no âmbito do programa Interface de reforço do sistema científico e tecnológico nacional têm sido muito importantes para apoiar a inovação das empresas, mas talvez a mais significativa tenha sido que, em dezembro do ano passado, nós fomos capazes de celebrar com 25 centros tecnológicos portugueses financiamento de médio prazo. Pela primeira vez na história dos centros tecnológicos, os centros tecnológicos têm financiamento não anual, mas a médio prazo, podendo assim fazer programas de atividades a um prazo mais distante, e isso permite também ter mais estabilidade na projeção daquilo que é a criação de emprego científico, projetos de investigação e de transferência de conhecimento para as empresas. Senhor Deputado Heitor de Sousa, duas ou três notas. Eu estou muito... eu queria dizer-lhe o seguinte. Primeiro, as empresas, obviamente, investem com expectativa de terem retorno sobre o investimento. As empresas são modo de vida de muitos empresários, são o modo de vida dos empresários, e os empresários têm recursos que investem nas empresas na expectativa, obviamente, de terem um retorno, senão pegavam no dinheiro e metiam no banco. E, portanto, obviamente, uma empresa tem a expectativa, quando faz um investimento, de ter retorno. E, se possível, o mais elevado e o mais rápido. Isso não é fácil. Não é nada fácil. É muito mais fácil comprar um imóvel e revendê-lo. É muito mais fácil pegar no dinheiro e comprar ações de uma grande empresa do que estar todos os dias a pegar no património e nos recursos de uma sociedade, de uma pessoa, e colocá-lo numa empresa e tentar satisfazer clientes, contratar pessoas, contratar fornecedores, fazer planos de investimento. Isto é difícil. E há outra coisa também muito importante. E há outra coisa... É difícil. E há outra coisa que também é muito importante. É que, na verdade, quem cria empregos são as empresas. O Estado cria empregos, as administrações públicas criam empregos, mas o grosso da criação de emprego vem das empresas privadas. E, portanto, apoiar o esforço de investimento, de inovação e de produtividade das empresas é também apoiar aqueles que criam emprego. E aquilo que quer o Governo, quer, julgo eu, um número cada vez maior de empresários percebe, é que ou investe numa melhor valorização dos seus recursos humanos, ou tem problemas de continuar a prazo a conseguir competir. Queria também dizer que nós temos um tecido empresarial muito diversificado. Temos muito poucas grandes empresas, temos muito poucas médias empresas, temos muitas pequenas e microempresas. E se é difícil ser empresário, é particularmente difícil para as pequenas e microempresas. E temos que perceber também o impacto das decisões que tomamos num tecido empresarial que tem todas estas diversidades e todas estas especificidades, uns virados mais para o mercado externo ou para a substituição de importações, outra para a pequena atividade local. E temos que ter respostas que apoiem todo o esforço de reciclagem disto. Finalmente, também, os nossos próprios recursos humanos não são todos iguais.
Hoje em dia nós podemos dizer com satisfação que a população portuguesa com menos de 35 anos foi bem educada. Tem níveis de qualificação que comparam bem com os seus congêneres europeus. Nós continuamos a fazer um esforço de reforço das qualificações. O ano passado, a taxa de abandono escolar precoce baixou para 11,8%. É uma coisa extraordinária. Há 10 anos era mais do dobro. É extraordinário. Mas ainda assim, o que nós temos é, os mais de 35 anos não tiveram as mesmas oportunidades. O país, hoje em dia, se consegue dar aos seus jovens a oportunidade de terem qualificações e de estudarem, não era assim para os mais velhos. E, portanto, nós temos para esses temos que ter uma atenção particular de lhes dar as qualificações, de investir na qualificação de ativos, em vez de desinvestir e de encerrar centros de valorização das qualificações dos mais velhos. E temos também que perceber, Sr. Deputado, o seguinte. Primeiro, nós continuamos a ter pessoas que, infelizmente, trabalham por 780 e 800 euros e até por menos. E são muitos. O Sr. Deputado disse que as pessoas já não aceitam ir trabalhar por 700 euros. Infelizmente aceitam. Infelizmente aceitam. E o que nós temos que fazer é criar as condições para termos um país onde podemos pagar melhores salários. E a outra coisa que também queria dizer é o seguinte. Nós verificamos que apesar de tudo, as remunerações, os salários estão a crescer em todos os níveis de qualificação. Em todos os níveis de qualificação. Estamos a verificar que as empresas estão a ser capazes de acompanhar este tipo de pressão que decorre também da escassez de trabalho. E isso é positivo. Neste momento, o número de ofertas de emprego não aceitos está a diminuir. Portanto, as pessoas querem trabalhar. Mais uma vez dizendo, quando se diz as pessoas não querem trabalhar, as pessoas querem trabalhar. As pessoas querem trabalhar. E, portanto, eu acho que temos que reconhecer esta diversidade do nosso tecido empresarial, a diversidade dos nossos recursos humanos e temos que apoiar o caminho daqueles que querem criar condições para podermos aspirar a ter não só sustentabilidade do nosso crescimento económico, mas também melhores condições de vida e de emprego para a nossa população. Sr. Deputado Bruno Dias, carga fiscal. Sim, a carga fiscal reduziu-se. Queria dizer que, ao longo destes anos, várias medidas foram feitas para aliviar o esforço fiscal das empresas. O Sr. Deputado falou da eliminação do PEC. Este ano são menos 100 milhões de euros que as micro e pequenas empresas vão ter que suportar, mas não é o único esforço, nem o IVA da restauração. A eliminação da coleta mínima do IRC simplificado, o alargamento dos benefícios para o revestimento de lucros, remuneração convencional capital social, benefícios aos créditos incobráveis, tudo isso tem sido apoios do sistema fiscal ao investimento empresarial e à capitalização das empresas que temos que notar. E é verdade, esta redução da carga fiscal não determinou a redução da receita fiscal porque ela estimulou um crescimento da atividade económica que foi positiva também para as finanças públicas. Exportações têxteis. Senhor Deputado, aquilo que sabemos é que de facto se verificaram algumas empresas que perderam encomendas e que algumas delas terão mesmo tido que encerrar. Estamos a falar de microempresas que ou trabalhavam em regime de subcontratação para empresas portuguesas que começaram a colocar no outro lado. Eu acho que há duas preocupações que nós temos que ter. Primeiro é perceber se isso é uma coisa generalizada ou são casos relativamente pontuais. E aquilo que nós sabemos é que as exportações do setor de vestuário continuam a aumentar. Aumentaram para a Espanha e aumentaram para outros mercados, para a Itália, por exemplo, onde está a crescer bastante. E a segunda preocupação é esta. O que é que sucede com os trabalhadores que estavam afetos àquela atividade e que perderam o seu emprego? E a questão é de saber se o tecido empresarial que continua a crescer consegue absorvê-los. E que apoios temos que dar à formação destas pessoas, porque estar a trabalhar num determinado produto e passar para um produto eventualmente mais valor acrescentado
pode exigir alguma formação profissional e é isso que temos que também apoiar. Neste momento, aquilo que sabemos é que a indústria têxtil e de vestuário tem carência de recursos humanos e está a absorver os trabalhadores que eventualmente ficam disponíveis. Diversificação das fontes de receitas da Segurança Social. Não vou entrar numa discussão aberta, mas o que queria dizer é o seguinte, claramente, aquilo que o Governo acredita é que, entre outras coisas, a sustentabilidade da Segurança Social passa por uma diversificação das fontes de receitas. Houve passos dados já durante esta legislatura no sentido de diversificar as receitas da Segurança Social, designadamente afetando recursos de outra origem que não apenas contribuições dos trabalhadores e das entidades patronais para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, e acho que esse é um caminho que inevitavelmente tem que se fazer. A discussão sobre a Segurança Social não pode apostar apenas em dizer que isto é uma função exclusivamente do próprio trabalhador e do seu esforço de poupança, porque não há sistema que funcione dessa forma, nem é justo que assim seja. Sobre a lei do arrendamento, não estou dentro do detalhe da questão, mas há um ponto que para mim é importante, que é o seguinte: se queremos que as empresas possam fazer face ao seu esforço de expansão e de investimento sem necessidade de recorrer ao endividamento, então temos que ter a possibilidade de, para o mais diverso número de aplicações, encontrar fontes de financiamento diferentes. O que é que eu quero dizer com isto? Se uma empresa comercial, para encontrar instalações, tem que fazer a aquisição de uma loja e tem que se endividar para isso, isso, do ponto de vista do sistema, é mau. É mais positivo se a empresa possa recorrer ao arrendamento e não tenha que comprometer a sua capacidade de investimento num ativo imobilizado, num imóvel, em vez de aplicar noutro tipo de funções. E por isso, acho que na ponderação destas realidades, nós temos que ver qual é o impacto que temos relativamente às fontes de financiamento da economia. Acho que temos que ponderar bem qual é o impacto que uma reforma da lei do arrendamento tem sobre a disponibilidade futura de imóveis para arrendar, porque isso, em última análise, é o que mais beneficia as empresas, é terem a possibilidade de contar com o arrendamento como uma solução de instalação. Não tenho mais detalhes para poder pronunciar-me em concreto